Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mais Saúde, que hoje vai trazer muitas informações para a sua saúde. No primeiro bloco, nós iremos falar sobre gordura abdominal. Quais são os riscos que ela pode trazer, principalmente para o coração? Estará aqui conosco o Dr. Edson Teixeira Fabrini, que é cardiologista. Na segunda parte do programa, nós iremos falar sobre a importância do seu cartão de saúde, seu cartão de vacina está em dia. Será que conosco o Dr. Maurício, que vai dar essas dicas principalmente para quem vai viajar agora durante as férias. Mas antes nós vamos dar dicas também com a Flávia Faria, não é isso mesmo, Flávia? Isso mesmo, Ayandra, boa noite a você, boa noite ao telespectador do programa Mais Saúde, que já está acostumado a ouvir um pouquinho sobre os benefícios do colchão oriental J2000. A gente vem toda semana falando alguma coisa, algum benefício, né, Ayandra? E esse colchão, gente, ele já é um sucesso, a gente vem falando sobre tudo que ele pode trazer de bom para a sua saúde, em termos de melhorar a postura, porque ele vai alinhar a sua coluna quando você dorme, ele ajuda a diminuir o processo inflamatório nas pessoas que têm uma hérnia de disco. Então eu quero convidar agora, Ayandra, um casal que deu um depoimento para a gente, porque eles já são usuários do colchão oriental J2000 há alguns anos e eles estão super satisfeitos. Então eu quero chamar então a Vanilda e o esposo dela para falar um pouquinho para a gente mais. Oi, meu nome é Vanilda, eu sou usuário do colchão oriental J2000 há 5 anos. Foi a melhor aquisição que eu já fiz, porque antes eu sentia muitas dores na coluna, um cansaço, e depois que nós adquirimos o colchão, essas dores melhorou, esse cansaço melhorou, então eu indico, porque realmente é uma melhor aquisição que nós já tivemos até hoje. Ela já disse tudo, o colchão hoje não dá para ficar sem ele, realmente é um colchão espetacular. Se eu dormir fora em outro colchão, eu não consigo. Eu recomendo esse colchão oriental J2000. Bom, então, obrigada, Vanilda e o esposo dela, que deram esse depoimento para nós. Então, para você ver, Ayandra, o colchão oriental J2000, ele realmente ajuda a aliviar as dores, ele vai melhorar a sua postura e, com isso, você tem uma qualidade de vida melhor. Então, eu tenho certeza que se você agendar uma visita sem compromisso com o pessoal lá do colchão, você vai ficar satisfeito, porque você vai conhecer um pouco mais e saber qual que é o melhor tipo de colchão para você. Existe aquele colchão um pouco mais elaborado, que tem a vibromassagem, você pode optar por ele. Ou se você quer um mais simples, tem também. Tem um de casal grande, tem um de solteiro. Então, existe um colchão oriental J2000 para você. Eu tenho certeza, ligue no 0800 943 2000, você vai conhecer um pouco mais desse colchão e pode aproveitar a promoção. Na compra de um colchão oriental, você ganha uma linda cama box. Semana que vem eu tô de volta, Ayandra. Muito obrigada pelas informações, Flávia. E a gente aguarda você então com muito mais dicas. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite. É isso aí, gente. Muitas informações durante o nosso programa hoje. E para que vocês possam participar conosco, mandar suas perguntas, suas sugestões, basta ligar para a gente aqui no telefone 3821-4488 ou então pelo WhatsApp 999474515, porque o programa hoje está recheado de muita informação, de bastante coisa boa, não é isso mesmo, doutor Edson? Boa noite. É isso mesmo. Boa noite, Ayandra. Boa noite, telespectadores da NTV. É sempre um prazer estar aqui nessa casa, podendo trazer orientações médicas no que se refere ao diagnóstico e principalmente na prevenção das doenças cardiovasculares. Boa noite a todos. É isso aí. Hoje nós vamos falar a respeito de gordura abdominal. O que isso pode interferir na sua saúde e acarretar com problemas para o coração? Primeiro, explica pra gente como que nós avaliamos que a nossa gordura não é do corpo como todo, mas principalmente a gordura abdominal. Então, na verdade, essa relação de obesidade, de excesso de peso, ela vem sendo correlacionada com eventos cardiovasculares desde a época de Hipócrates, ou seja, há 20 séculos atrás. Porém, só mais recentemente, por volta de 1988, é que começou-se a ter evidência de uma relação mais evidente da gordura, de um modo geral, mas principalmente a gordura abdominal, com eventos cardiovasculares e até outras doenças, como câncer, por exemplo, de vias biliares, como o surgimento de diabetes. Então, isso realmente vem cada vez
se tornando mais evidente essa relação de gordura com eventos cardiovasculares e diabetes principalmente. A gente vê que, de uma maneira geral, as doenças estão muito ligadas à questão da obesidade, né? A forma como você vive, conduz a sua rotina ali, alimentação, exercícios físicos, acarretam de uma forma geral a saúde. Sem dúvida nenhuma. A questão é por que a gordura está relacionada, então, com diabetes ou com eventos cardiovasculares, como os infartos e as mortes cardiovasculares. A gente sabe que a gordura localizada, a gordura abdominal, ela aumenta cerca de 4 vezes a chance de você ter um infarto, de você ter uma angina, de você ter problemas de coronários. E aumenta de 5 a 9 vezes a chance de você ter diabetes. Agora, por que isso ocorre? Até algum tempo atrás, a gente pensava que os adipócitos, que são as células gordurosas, elas tão somente serviriam para acúmulo de triglicérides, que no período de jejum se transformaria em ácidos graxos, que seria realmente, então, a fonte de energia para o funcionamento, principalmente dos músculos. Só que depois a gente aprendeu e descobriu que as células adiposas, elas são verdadeiros órgãos endócrinos e secretores, que secretam uma série de toxinas vasoativas e que realmente vão atuar de maneira desfavorável, não só no aparecimento de doenças cardiovasculares, como da diabetes. A base de tudo disso, na verdade, acaba sendo a tríade, que seria o paciente obeso, ele está sujeito àquilo que a gente chama de resistência à insulina, a processos inflamatórios e disfunção endotelial. Então, esse é o tripé, por que a gordura, principalmente a gordura localizada, é tão danosa ao nosso organismo. E aí a gente estava comentando aqui antes do programa, gente, que não basta simplesmente, tô com aquela gordurinha abdominal, hoje em dia as pessoas gostam de recorrer a cirurgias plásticas, né, por exemplo, a lipoaspiração, mas a questão física, a estética não está diretamente ligada à questão da saúde. Não adianta você fazer a lipoaspiração se você não cuidar da sua saúde, não é isso mesmo? É verdade. Você fez uma colocação bastante apropriada e vale a pena lembrar que é claro que a estética ela é importante. Então, essa gordura localizada no abdômen, chamado vulgarmente, né, os pneuzinhos, é claro que toda mulher e até os homens hoje em dia querem se livrar delas, sem dúvida nenhuma. Mas isso é bom deixar muito claro, não vai resolver o problema relacionado à obesidade localizada. Por quê? Porque, na verdade, essa gordura localizada em volta da cintura, no abdômen, ela é apenas o reflexo do que está acontecendo dentro da cavidade abdominal. Então, se o paciente tem uma gordura localizada no abdômen, com certeza ele tem excesso de gordura intra-abdominal. Por isso que não resolve apenas fazer a lipoaspiração, que vai funcionar apenas como estética. Mas, sem dúvida nenhuma, a gordura intraabdominal vai continuar agindo de forma deletéria. Mas como que a gente faz? Quais são os procedimentos que nós devemos adotar? Já que a maioria das pessoas reclamam que é muito difícil você perder aquela gordurinha que está ali localizada, aquele pneuzinho, aquela barriguinha. Por que é tão difícil perder gordura, perder peso, principalmente nessa parte do corpo? Eu gostaria de abrir um adendo aqui para a gente sintonizar melhor essa relação da gordura abdominal com os eventos cardiovasculares e com diabetes. Na verdade, a gordura localizada ela faz parte de uma síndrome que, por volta de 1988, ela foi chamada de quarteto mortal. O que seria esse quarteto mortal? Seria, então, a obesidade, principalmente essa obesidade localizada, associada com a hipertensão, associada com a resistência à insulina, que é manifestada pela presença da diabetes ou a própria intolerância à glicose, e a dislipidemia,
caracterizada por triglicéridos alto e o HDL, que é o colesterol bom baixo. E já mais recentemente, algumas sociedades tentaram se manifestar no sentido de trazer critérios mais concretos e fidedignos para se fazer o diagnóstico dessa chamada síndrome metabólica. Então, a que nós mais usamos atualmente são os critérios adotados pela Federação Internacional da Diabetes, ou seja, seria então a gordura localizada, que para a gente saber se aquela gordura localizada ela realmente está além dos valores aceitáveis, a gente simplesmente usa a fita métrica. E para os descendentes europeus, toda a cintura que tiver acima de 94 para o homem e de 80 para a mulher, a gente considera que já está acima do permitido. Isso independente de idade, faixa etária, como que independente de idade. A gente sabe que na medida que vai se envelhecendo, há uma certa tendência a aumentar essa gordura localizada. E isso, inclusive, é um mau prognóstico. Na medida que nós vamos envelhecendo, se não envelhecemos com qualidade, no sentido de afastar esses fatores de risco, e essa gordura localizada é um fator de risco, nós deveríamos continuar cuidando. E no caso do americano, ele já adota uns valores um pouquinho mais liberal, porque o americano, por natureza, ele é um pouco maior, ele é mais comilão e tal. Então, o americano adota já a medida de 102 e de 88. 102 para o homem e 88 para a mulher. Mas, independente disso, a gente tem que estar atento e estar sempre vendo se existem outros fatores de risco associados, por exemplo, como, então, no caso da IDF, ele sempre usa como critério básico o aumento da gordura localizada. Isso é a condição básica para enquadrar a síndrome metabólica. Além disso, deve ter pelo menos mais 2 dos seguintes fatores que eu vou mencionar agora, que seria a pressão alta, acima de 130 por 130 por 85, um triglicérides acima de 150, um colesterol bom abaixo de 40 para o homem e 50 para a mulher, e uma glicose acima de 100. Nós vamos para um rápido intervalo, doutor Edson, e daqui a pouco nós vamos voltar nesse assunto, porque eu tenho certeza que interessou muito a vocês que estão percebendo que estão passando por essa situação e não sabem como resolver. É daqui a pouco. É isso aí, nós voltamos com mais um bloco do programa Mais Saúde desta terça-feira, que vai continuar dando muito mais dicas para vocês de saúde. Nesse momento, nós estamos falando agora sobre gordura abdominal e como que isso pode afetar a sua saúde. Mais à frente, nós iremos falar sobre cartão de vacina em dia, principalmente agora, para quem vai pegar a estrada, quem vai viajar. Então, se você tem alguma dúvida, quer mandar sua pergunta, sua sugestão, continue participando conosco através do telefone 3821-4488 ou então pelo WhatsApp 999474515. Nós estamos aqui com o Dr. Edson. Nós estávamos falando agora mesmo a respeito dos índices, parâmetros que as pessoas devem utilizar em relação à fita métrica. Uhum. E o senhor também comentou que pode ser avaliado o índice de massa corporal, embora a maioria das pessoas que estejam acima da medida da fita métrica provavelmente também vai estar com sobrepeso. Com certeza. O critério adotado mais frequentemente pela Federação Internacional de Diabetes usa a fita métrica na gordura localizada, ou seja, na cintura. Porém, a Organização Mundial de Saúde utiliza também o índice de massa corporal, que seria um outro critério. E o índice de massa corporal acima de 30, com certeza, é sinal de excesso de tecido adiposo. Com certeza. Mas nós preferimos adotar essa última classificação, que é uma classificação hoje mais clínica, mais fácil de realizar dentro do próprio consultório e tem uma relação realmente muito boa, não só com os eventos cardiovasculares, mas o futuro aparecimento de diabetes e até outras doenças, como câncer de vias biliares, por exemplo. Vale a pena mencionar que esses indivíduos estão muito mais sujeitos a ter
o que nós chamamos de esteatose hepática e hepatite não alcoólica, que é também um fator de risco, né, importante, e exatamente por causa disso, porque o tecido adiposo, ele estando em excesso, ele realmente funcionando como um órgão secretor, ele vai liberar uma série de substâncias que são nocivas ao organismo, como angiotensinogênio, como as leptina, os fatores de necrose tumoral, até proteína C reativa. Então, são substâncias que realmente são danosas ao organismo, que vão provocar disfunção endotelial, vão contribuir para o aumento da dislipidemia, e vai contribuir para o aumento da pressão arterial e assim por diante. E um número interessante é que mais de 40%, pelo que o senhor estava falando, até 40% da população brasileira, ou está acima do peso ou está com obesidade. E isso não apenas entre os adultos, mas também entre os jovens. É verdade. A gente está cada vez, infelizmente, mais sedentário, principalmente as crianças cada vez mais ligadas a esses videogames, não tem o hábito como a gente tinha antigamente de brincar, de correr, de fazer atividade física. Então, e alimentação, infelizmente, não saudável, os fast food, né, que é cada vez mais frequente, isso tem contribuído para que a população tenha se tornado ou de sobrepeso ou obeso. E essa estatística que você disse é real no mundo ocidental. Cerca de 40% ou é sobrepeso ou realmente tem obesidade. E isso é válido para os adolescentes e crianças também. Quais seriam as doenças que nós poderíamos listar aqui relacionadas ao coração devido ao sobrepeso? Então, existe como eu disse anteriormente, né, uma tríade, que é um elo que liga a obesidade aos problemas cardiovasculares, que seria, então, a resistência à insulina, os processos inflamatórios e a disfunção endotelial. Então, esse tripé é que é o responsável pelo fato de que a obesidade esteja ligada aos eventos cardiovasculares, que seriam principalmente a doença aterosclerótica, que pode culminar no infarto ou no acidente vascular cerebral, bem como a disfunção endotelial e a secreção desses adipócitos pelo uma enzima chamado angiotensinogênio, vai provocar a hipertensão. Então, está tudo relacionado. São doenças que elas têm um elo forte, porque elas estão interligadas por esses fatores básicos que eu acabei de mencionar. E como se não bastasse, a gente também acabou de mencionar que o paciente obeso ele está associado com um aumento de pelo menos 4 vezes ou mais a presença da diabetes, né? Que é também outro fator de risco, é até chamado promotora de aterosclerose, é um fator de risco grave para os eventos cardiovasculares. E a partir daí, o que nós poderíamos fazer para reverter esse quadro e nos tornarmos mais saudáveis e não corrermos o risco dessas doenças? Então, feito o diagnóstico da síndrome metabólica, como a gente sabe que está relacionado principalmente com a gordura, né, com o excesso de peso, o que nós temos que fazer? É correr atrás da redução de peso. A gente sabe que uma redução de 10% no peso corporal está correlacionada com a diminuição de 30% da gordura intraabdominal. Ou seja, olha o grande ganho que a gente tem. Então, a meta é perder peso, fazer uma dieta mais saudável. O que seria uma dieta mais saudável? Evitar carboidratos simples, evitar excesso de gordura animal, evitar principalmente aqueles alimentos que são ricos em gordura trans, né? E, consequentemente, ajudando a todo esse processo, sair do sedentarismo, fazer atividade física regular, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, de 30 a 60 minutos. Lembrando que o ideal, se pudesse, seria que fosse feito todos os dias. E, além disso, existem aquelas situações que, com a mudança do estilo de vida, que, sem dúvida nenhuma, é o que exerce maior impacto na síndrome metabólica,
Se a gente não consegue atingir as nossas metas, a gente então começa a lançar mão de determinados medicamentos, como, por exemplo, no caso da intolerância à glicose ou da presença da própria diabetes, usar certos medicamentos, como a metformina, por exemplo, que sabidamente contribui muito até para a redução de peso. O uso das estatinas, que são aqueles medicamentos que vão controlar adequadamente o colesterol alto, que sempre ou quase sempre está relacionado com a síndrome metabólica, com excesso de peso. Então, são atitudes que o médico assistente tem que tomar para a gente controlar essa doença que realmente é devastadora. E a qualquer sintoma, qualquer sinal, o ideal é que procure o médico, né? Porque é uma doença, principalmente as ligadas ao coração, que tem maiores causas de morte hoje em dia, né? A doença cardiovascular continua sendo disparadamente, né, mais do que qualquer outra doença, a causa mais frequente de óbito. Se a gente considerar a vida adulta, né, é responsável por 30% das causas de óbitos. Então, a gente tem que estar sempre atento, não só em relação à obesidade em si, a síndrome metabólica, mas os outros fatores de risco, como o tabagismo, por exemplo, como o controle adequado da pressão, como o sedentarismo, né? Como o controle adequado do ácido úrico, porque, na verdade, nós trabalhamos em cima dos principais fatores de risco, que são esses que eu acabo de mencionar. Mas a gente sabe que existem inúmeros outros fatores de risco, razão pela qual a gente tratando esses principais fatores de risco, ainda existe aquilo que a gente chama de risco residual, que ainda é muito grande, que a gente tem que correr atrás, individualizar os indivíduos, né, os pacientes, e tratar adequadamente cada fator de risco que esse indivíduo possa ter. Uma questão, nós falamos a respeito das cirurgias estéticas, mas a gente quer saber também em relação às dietas milagrosas, né? Aquelas dietas que prometem emagrecer rapidamente. Essas dietas também são saudáveis, já que uma vez você perde peso, você perde medida, mas nem sempre você está perdendo de forma saudável? Com certeza. Eu não sou adepto, eu não sou nutricionista para entrar em detalhes em relação a essas dietas, porém, do ponto de vista cardiovascular, nós abominamos esse tipo de dieta que são modismo. Inclusive, isso é tema de discussão no meio cardiológico. É preferível que se faça uma dieta saudável, com alimentos habituais, devidamente orientado por um profissional especializado na área, como um nutricionista, e que faça uma perda de peso lento e progressivo, para que tenha sustentabilidade. Porque não adianta nada você fazer uma dessas dietas milagrosas, igualzinho você disse, que o indivíduo perde peso, mas perdendo alguns nutrientes, perdendo alguns aminoácidos essenciais ao nosso organismo, e que, de fato, infelizmente, de vez em quando, você depara com pacientes que fizeram essas dietas e vieram a ter problemas sérios de saúde em decorrência da falta de orientação adequada por parte de um profissional especializado. Acarreta também doenças no coração? Sim. Muitas dessas dietas mirabolantes vêm acompanhado dessas, entre parênteses, chamadas bombas, né, que são substâncias hipermetabólicas, às vezes excesso de proteína, que podem causar, inclusive, dano renal. Então, sem dúvida nenhuma, pode estar relacionado com alterações cardiovasculares importantes, inclusive com morte súbita e infarto. Inclusive, tem muitas pessoas também que tomam medicamento para tentar emagrecer, né? Exato. Hoje, cada vez menos se usa medicamentos para emagrecer. Exatamente porque, no passado, nós aprendemos que muitos desses medicamentos foram deletérios, até causaram problemas de válvulas cardíacas e hoje foram, inclusive, afastados do mercado. Então, qual que é a melhor solução? Procurar um médico, procurar uma orientação de uma boa nutricionista e seguir o caminho correto. Qualquer sintoma, qualquer sinal, procurar o médico especializado, sentir o cansaço além do normal, procure também um cardiologista, que isso pode ser um sintoma, né? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas eu quero dizer o seguinte,
que todos nós devemos fazer os nossos check-ups periodicamente, principalmente depois de uma determinada idade, e pelo menos depois dos 20 anos, ter o seu colesterol dosado, ter a sua pressão medida, e vale a pena lembrar que isso não deve ser feito só pelo especialista, só pelo cardiologista. Todo indivíduo que tem acesso ao médico, seja ele qual for a sua especialidade, deveria ter pelo menos a sua pressão arterial medida, porque essa pode ser uma oportunidade única de detectar uma pressão aumentada, já que 70% das pressões altas são completamente assintomáticas, não dão nenhum sintomas. E vale a pena lembrar que crianças e adolescentes que têm fatores de risco familiar também devem ter a sua pressão medida. Nós sabemos hoje que 4% das crianças e dos adolescentes são hipertensos. Requer muito cuidado, muita atenção mesmo, porque é uma situação que pode levar a muitos perigos. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço novamente de estar aqui, é sempre um prazer estar contribuindo, né, com os nossos telespectadores, com os nossos clientes, com os nossos amigos, e eu estarei sempre à disposição. Espero que o senhor volte. Com certeza. Obrigada, boa noite. É isso aí, gente. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais informações. Estará aqui conosco o Dr. Maurício Rios, que é médico patologista, e vai dar as dicas para que você mantenha seu cartão de vacinação em dia e não contraia nenhuma doença em caso de uma viagem. Quem vai viajar agora, está de férias, fique atento a essas orientações. É daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com mais uma parte do programa Mais Saúde dessa terça-feira, que continua trazendo muitas informações para você. Nós vamos começar agora com o Dr. Maurício Rios, que é médico patologista e vai dar aquelas dicas para quem vai viajar, manter o cartão de vacina em dia. Boa noite, Dr. Maurício. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença, o convite, e estou à disposição, o que vocês precisarem. Tá certo. O senhor atua nessa área há muito tempo. E o senhor sabe mais que ninguém que manter o cartão de vacinação em dia é importante, é fundamental, principalmente nesse período agora onde muitas pessoas vão viajar, tanto para o interior ou quanto para o exterior. E é importante porque um período de calor, né, e muitas doenças, justamente nesse período, podem ser transmitidas aí facilmente. Essa época, não só nessa época especificamente, né, mas assim, o ano todo as pessoas têm que cuidar do cartão, né, mas essa época a gente tem algumas situações que chamam a atenção, como tem as férias escolares, né, e as pessoas às vezes têm um trânsito maior de uma região para outra, e isso facilita às vezes levar uma doença que é mais comum numa região, ou que está sendo controlada para uma região que não costuma acontecer a doença, e também acontece às vezes da pessoa não está imunizada contra uma determinada patologia, uma doença, e ela vai para uma outra região e pode acabar sendo contaminada, né? A gente tem visto que está tendo uma série de casos de meningite, né? Mas no Nordeste é tradicional. Chega a época de verão, no Nordeste sempre tem casos isolados, às vezes tem cidade que tem um ou outro surto, e às vezes as pessoas estão na praia e não estão sabendo que estão correndo um risco de se contaminarem, né? Então, às vezes, é uma doença que, para uma criança, ela pode ser fatal. Então, é importante sempre verificar como está o cartão. Tem vacinas contra meningite novas no mercado, né? Então, ou seja, tem proteções novas. Tradicionalmente, as pessoas conhecem só a meningite C, né? Mas já existe a CWY, que são contra 4 tipos, já tem a meningite meningocócica B, né? Então é importante as mães estarem olhando isso para os filhos e adolescentes, as pessoas mais velhas procurarem isso. Hoje em dia, nós vemos no noticiário nacional e internacional as doenças que são específicas de uma região, como o senhor mesmo disse, e que ganham grandes proporções, inclusive no mundo todo, como, por exemplo, o ebola, que assustou muitas pessoas, matou muitas pessoas, e justamente por isso que é importante manter esse cartão de vacinação em dia e estar preocupado mesmo, vou para determinado lugar, lá aumentou o nível de determinada doença, então vamos nos prevenir, né?
Isso é assim, a pessoa ela tem que ter essa curiosidade de saber para onde que ela está indo. Por exemplo, numa viagem internacional, quem está indo para a África ou para o Sudeste Asiático, é muito importante estar tomando a vacina contra a febre amarela. Então, lá a frequência de casos não é baixa e a pessoa ela pode estar sendo acometida pela doença, caso ela não esteja imunizada. E outra preocupação deles é que existem países que têm uma frequência maior do que lá, e uma pessoa contaminada está chegando lá. Então, essa pessoa que está com a doença, ela vai ser picada por um mosquito. Lá também tem a mesma turma de mosquito que nós temos aqui. E depois vai estar passando para uma outra pessoa. Então, isso é muito importante. Geralmente, os países da Europa, os Estados Unidos, o Canadá, eles pedem para manter o calendário completo, mas não existe uma fiscalização tão rígida, igual em outros países existem. Mas tem situações que, aí no caso nós que poderíamos levar doenças para lá, né? Porque tem países que já não tem mais a vacina contra catapora, tem rubéola. Então tem países que essas vacinas já pararam de ser feitas porque a doença... Lá a doença está controlada. Já está controlada. Não existe, tem casos relatados há mais de 15, 20 anos e, dependendo da doença, dependendo do país, até mais. Mas às vezes uma pessoa sai daqui, o período de incubação da doença é um pouco maior, ela faz uma viagem de 12 horas, chega lá e, às vezes, ela chega a ter a doença lá e, dependendo do que for, pode até contaminar outras pessoas que não têm imunidade nenhuma. Então, existem essas situações. Outra coisa que também tem muito agora nessa época é dengue, né? Então, assim, já começamos os casos... e já tem a novidade que vai ter uma vacina disponível em pouco tempo. Justamente esse é um dos assuntos, porque o mercado hoje, nesse sentido, está muito avançado. As empresas cada vez mais têm buscado novos medicamentos, novos remédios e vacinas para tratar doenças que até então não havia. A vacina da dengue é um exemplo, né? Tem uma que já foi aprovada no Brasil, que é a Dengvax, que é da Sanofi Pasteur, tal, que é o grupo líder no mundo em produção de vacinas, mas existem outras vacinas já sendo testadas e que logo devem estar chegando no mercado, né? Até talvez pode ter uma produção nacional, alguma coisa assim. E a expectativa é que a vacina chegando talvez no final de abril, começo de maio, né, se tudo correr de acordo com as previsões do fabricante, é que ela venha diminuir muito os casos, né, e melhorar muito a situação para as pessoas que não têm tantas formas de recorrerem, né? Então, são aquelas formas tradicionais. Qual é a eficácia dessas vacinas novas que estão disponibilizadas no mercado? Como que são feitos esses testes, principalmente para aquelas vacinas que ainda não estão começando agora no mercado? Isso são feitos através de vários estudos, né? Então, não é só um estudo, são vários estudos até ser aprovada a vacina, né? Cada estudo é de uma maneira diferente, cada estudo é com uma população diferente, numa região diferente, e depois solta-se vários números, né? Para o que a gente tem de oficial que vai ser liberado, foi liberado já, né? Mas falta definição de preço, a vacina chegar no país, que tem uma eficácia mais ou menos 65% ou 66%, tá? Contra os 4 sorotipos. Então, não é uma vacina que a gente pode falar que tem uma eficácia tão alta. Existem vacinas que a gente tem eficácia de 90%, de 98%. Só que, pela gravidade da doença, é uma vacina que tem uma importância muito grande, porque a pessoa, existem 4 sorotipos diferentes de dengue, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas são 4 sorotipos diferentes. Quando você pega o primeiro, você ainda pode pegar contra os outros 3. Então, você não produziu todos os anticorpos. E quando você pega a segunda vez, ela é mais grave, né? A pessoa pode desenvolver formas muito graves, e a vacina, nisso, ela ajuda quase que 90% contra essas formas graves, a dengue hemorrágica, a internação. Então, isso ela traz um benefício muito grande. Então, não é só esses 65%, 66%. Se a pessoa já teve, a chance dela ter uma outra forma é muito menor, né? Então, tem essa vantagem.
Lembrando que, acima de tudo, é importante mesmo a prevenção, né? Porque essa vacina vai prevenir contra a dengue, porém, tem outras doenças que estão sendo descobertas agora também, como, por exemplo, o Zika vírus, que leva a outras doenças, como, por exemplo, a microcefalia. Então, o melhor de tudo mesmo é você em casa, aderir àquela campanha dos 10 minutinhos, olhar a sua casa, verificar onde que tem focos de mosquito da dengue e retirar para que essa doença não se espalhe cada vez mais. O cuidado assim, é com o vetor, né? Assim, o ideal era acabar com o vetor. Então, a pessoa ela consegue fazer muito em casa se todo mundo realizar a parte, vai ter uma diminuição do mosquito, e diminuindo o mosquito, diminui dengue, diminui chikungunya, diminui zika e outras doenças que também são transmitidas por esse mosquito e por outros mosquitos. Então, isso que é o ideal, né? Tirar o vetor. Como isto não é uma situação que a gente está conseguindo controlar, a vacina ela vai dar uma imunidade, né? Ela vai dar uma proteção além disso. Acaba que a pessoa, às vezes, ela pode fazer a parte dela em casa, mas às vezes o vizinho não faz. Um outro lugar que ela vai tem, né, o reservatório, tem mosquito nascendo, mosquito saindo, então não é fácil. Mais uma forma de prevenção. É mais uma forma. Agora, em relação aos cartões de vacinação. Aqui no Brasil, nós temos um determinado tipo de cartão que adere a determinadas vacinas em relação às campanhas públicas. Nos outros países, essas vacinas exigidas são muito diferentes da nossa realidade? Olha, então, é diferente, tá? No Brasil, a gente tem o Programa Nacional de Imunização, né, que é definido pelo governo, também é chamado de Programa Básico de Vacinação, né? Mas existe a Sociedade Brasileira de Imunização e a Sociedade Brasileira de Pediatria, que são órgãos da Associação Médica, né, que definem também o calendário. Então, principalmente a Sociedade Brasileira de Imunização, ela tem um calendário dela, que é o que é recomendado para a população brasileira. E nisso tem várias vacinas que não são contempladas pelo SUS. No caso, por exemplo, a vacina contra a meningite B, que é uma vacina nova, ela entrou no calendário do ano passado. A vacina contra a meningite tipo A, C, W, Y, ou seja, a meningite quadrivalente, ela está no calendário da Sociedade Brasileira de Imunização, mas não existe no calendário do SUS, né? Então, tem uma série de vacinas que são diferentes. E se a gente for pegar de países, então a gente vai encontrar muita coisa. Por exemplo, aqui, a Sociedade Brasileira de Imunização recomenda 2 doses de catapora, o calendário da prefeitura tem 1 dose, mas vários países da Europa já não exigem, já não fazem essa vacina. Claro que se tem uma pessoa que nasce na Itália e vem para o Brasil morar aqui, e ela quer ter um cuidado, ela se informa, o que é importante eu tomar, já que eu vou morar no Brasil, a mãe questiona, né? Não, aqui você tem que tomar catapora, porque lá tem essa doença, que a gente já não tem mais. Então, febre amarela, tem países que não tem a necessidade, a não ser que a pessoa vá viajar para um lugar diferente. Então, tem uma série de complexidade. Isso é interessante, porque o calendário ele é uma coisa dinâmica. Ele não é feito de um jeito e fica. Se tem uma doença nova, se tem uma necessidade de imunização, é incluída essa vacina. Se é necessário uma segunda dose, é incluída uma outra dose. Mas se não é necessário, se a doença é erradicada, ela tende a vacina tende a sair do calendário, porque não tem uma necessidade de fazer uma vacina que não precisa. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar com muito mais informações para você a respeito desse assunto. É daqui a pouco. Voltamos com o último bloco do programa Mais Saúde dessa terça-feira, que continua trazendo muitas informações para vocês. Aqui conosco ainda o Dr. Maurício Rios. Dr. Maurício, em relação aos nossos assuntos anteriores aqui, a questão da vacinação, determinada pessoa pretende viajar para determinado país e lá exige que ele tenha na caderneta de vacinação, mas que ele não
tomou antes, essa pessoa já está com a viagem programada, já sabe que vai viajar daqui 6 meses. É justamente nesse período que ela deve procurar um laboratório? O ideal é que a pessoa chegue no país imunizada. Então, a gente vê isso muito na situação dos intercâmbios. Às vezes o adolescente está indo para outro país e existe um programa que deve ser cumprido. Então, a pessoa já recebe antes. Então, se solicita que seja feita a vacina contra meningite, o ideal é que ela tome antes, porque às vezes se for uma vacina que tem mais de uma dose, ou se for um HPV que são 3 doses, para já começar o programa e chegar lá pronto, tá? Então tem todas essas situações. Tem algumas vacinas especiais para quem está indo para alguns lugares específicos da África. Então são vacinas que a gente não tem de pronta entrega. Então é vacina que às vezes a pessoa precisa de uma vacina, vou falar exótica assim, aí a gente tem que solicitar em São Paulo, porque tem vacinas que tem doenças tem poucos lugares, a demanda é pequena, então a gente pede, a gente não deixa aqui. Então tem algumas situações, mas o mais importante é a pessoa se informar e procurar a referência dela para verificar isso, o que deve ser feito, o que não precisa ser feito. A vacina tem 1 a 2 doses. Eu fui imunizado somente uma vez e não tomei a segunda dose. Estou protegido? Depende, protegida totalmente não, tá? Assim, a vacina, se ela tem segunda, terceira dose, o programa completo de imunização é determinado com aquelas 2 ou 3 doses, tá? O que acontece é que tem vacinas que a partir da primeira dose já começam a produzir anticorpos, mas numa quantidade menor. Vamos supor, a vacina contra a dengue, ela tem a primeira dose, a segunda 6 meses depois, a terceira com 1 ano. A primeira dose, 1 mês depois, ela já começa a produzir anticorpos, mas é uma quantidade pequena. A segunda já produz mais, e a terceira vai produzir os anticorpos e consolidar essa proteção. Então, isso depende muito da vacina, do prazo, mas a imunização completa e duradoura, ela é conseguida quando se toma o número de doses preconizadas. A qualidade não cai. Então, se uma pessoa tem que fazer um programa que é 0, 2 e 6 meses, se ela vai fazer 0, 2 e 10 meses, ela vai conseguir em 10 meses. Mas aquela vacina que ela atrasou, ela vai ficar aquele período que ela não tomou a vacina sem completar a imunidade esperada. Então, se eu atrasar, eu não vou perder a primeira imunização que eu tive antes. Não, isso não acontece. Não. Em relação à caderneta de vacinação, o senhor disse que tem que as pessoas, que o Ministério Público, aliás, que o Ministério da Saúde preconiza, e tem o que os municípios e o governo oferecem. A família que pretende aumentar a proteção daquela criança, daquele adolescente, é um bom investimento a ser feito? Olha, o investimento em saúde, eu acho que nunca é desperdício, né? Então, e principalmente em situações quando a gente sabe que tem doenças que estão mais frequentes em uma determinada região ou não. Por exemplo, hoje a gente tem a vacina contra um tipo de diarreia, né, que é a rotavírus, a vacina que existe no programa público de vacinação, né, ela é contra um tipo. Já existe uma vacina particular que ela é contra 5 tipos dessa doença. Então, ela confere uma imunidade maior. Aí, se a gente for ver, se a pessoa às vezes mora num lugar que não tem um saneamento adequado, às vezes não tem as melhores condições de higiene, né? Se ela está podendo se proteger contra os 5 principais tipos do rotavírus, é muito melhor do que ela proteger só contra um tipo, né? E sem falar que existe uma variação. Tem época que determinado tipo é mais frequente, tem época que esse tipo já não é frequente. Então, todo mundo tomando a vacina contra, vamos supor, o tipo 1, ele deixa de ter uma frequência, aí o tipo 2 começa a aumentar. E todas as vacinas são assim, a vacina contra a gripe é mais ou menos a mesma coisa. Todo ano tem tipos de gripes que são mais frequentes. Esse ano a gente já tem, a vacina não é igual ao do ano passado, ela vai ser diferente, porque já tem vírus novo na região, então tem que tomar uma vacina mais atual, vamos falar assim, mais evoluída. O cronograma hoje de vacinação que nós temos, ele é defasado? Não, eu não vou falar defasado, assim, é diferente, né? A gente tem
pensar também que é muito caro fazer a vacinação para a população inteira. Então, é difícil para o governo acompanhar toda novidade que sai lá fora, né? Se você for pensar em dengue, eu não sei se o governo vai dar ou não, tá essa especulação, né? Até o laboratório participou de um estudo clínico com a Universidade de São Paulo, junto com o governo, para definir qual que é a faixa etária que existiu mais casos na nossa região, né? Mas se for pensar numa vacina de uns R$80 e que seriam 200 milhões de habitantes, valores muito altos. Então, o governo tem que fazer um estudo para ver se tem a necessidade, qual região que tem mais. Tanto que, às vezes, a gente vê que o programa do governo é mas tem prefeitura que, dependendo da necessidade, compra essa vacina particular. Independente do governo. Independente para atender a população. Esse ano teve falta de vacina no mercado, porque teve vacina que teve algum problema e a prefeitura resolveu comprar vacinas particulares para atender. Então, isso tirou a vacina do mercado. Naqueles momentos onde acontecem as campanhas, igual nós tivemos em relação ao HPV para as meninas nas escolas, e outras campanhas que acontecem, o sarampo, a catapora, é importante que o pai ou a mãe, a família, faça a adesão naquele momento da campanha. Por quê? Que pede para que todos façam mais ou menos na mesma época. Olha, é muito mais fácil, um dos motivos, né, assim, é muito mais fácil você fazer uma campanha única e tentar vacinar todo mundo. Essa situação em vacina de ficar fazendo de conta gotas e não ter prazo para acabar e cada município fazer de um jeito não funciona bem. Então, o ideal é que se faça essa vacinação. Tem a questão de vacinação em rebanho, tem uma série de outras situações, mas quando tem uma campanha, é a hora certa de procurar. Isso toca mais as pessoas, leva a necessidade, tem essa conversa entre as pessoas, né? A escola entra, o médico entra, as mídias entram para comunicar. Então, tem toda essa situação. Se você for ver crianças, a gente tem uma criança com 2 meses e 4 meses de idade, ela chega a tomar 8 vacinas numa situação só. Às vezes ela toma uma que chama hexavalente, que tem 6, toma uma contra rotavírus, que já tem 5 tipos, e também toma uma contra pneumonia, que é contra 13 tipos. Então, assim, num dia só. Mas por quê? Porque se ela for ficar, toma uma semana, outra semana toma outra, outra toma outra, ela não vai aparecer, não vai funcionar. Então, tem que ser uma coisa imediata, isso funciona mais. E hoje a gente percebe que muitas campanhas são prorrogadas justamente porque não tem adesão da população. E mesmo aquelas doenças que já são erradicadas, que a gente tem poucos casos hoje registrados no Brasil, mesmo essas doenças, é importante que a família faça adesão, né? É super importante, porque isso é um dos mecanismos que vai fazer com que a doença termine. Existem estudos, e já aconteceu em vários países, de achar que a doença estava acabando, as pessoas pararem de tomar a vacina e depois descobriram que tinha em determinadas regiões alguns casos. Aconteceu até recentemente, foi muito publicado na Inglaterra, que teve uma recomendação específica para parar de tomar uma vacina e, com a mudança de pessoas de determinados países que tinham essa doença para esse lugar, as pessoas acabaram sendo contaminadas num país bem desenvolvido contra doenças simples. Então, tem que se tomar aí por muitos anos até passar um período que não tenha nenhum caso comprovado, tá? Isso é essencial de acontecer. Ainda em relação à adesão, é importante a gente lembrar que muitas pessoas são alérgicas a determinados tipos de vacina, principalmente muitos idosos reclamam da vacina da gripe. Então, é importante ter orientação médica justamente para isso, para saber qual vacina você pode tomar, ser imunizado ou não, né? Eu vejo assim, tem 2 mitos nisso que você está falando, que é a questão... primeiro, essa questão da alergia, isso não é uma coisa tão comum no dia a dia. As pessoas, elas ficam muito preocupadas. Eu vejo no dia a dia lá na clínica de vacinação que as pessoas falam, mas eu tenho alergia a ovo. Aí eu brinco, tal, mas ele gosta de comer um bolo? Bolo adora.
Aí, e come, isso adora. Então, assim, a pessoa fala que tem alergia, mas a alergia que a pessoa não pode tomar vacina é um grau de alergia tão forte que não pode comer nada à base de não ovo. pode comer nada. E no primeiro caso que acontece isso, que a pessoa come, a criança ela acaba indo para um pronto-socorro e ela é super recomendada pelo médico, então é aquela criança que não pode pegar uma comida num prato que tem ovo. Se a pessoa tem alergia a leite, ela não pode tomar um leite, não pode usar um copo que foi utilizado por outra pessoa para o leite. O recipiente tem que ser outro. Higienizado. Então existe isso. E tem muita gente que, infelizmente, ainda acha que a vacina não é uma coisa boa, o melhor é o organismo produzir um anticorpo, não pode ficar doente. Não, isso não existe. Hoje, a gente vê uma mudança das doenças. A catapora, que antigamente era uma coisa simples, que as mães até, as vós levavam a pessoa para pegar catapora enquanto era criança. Não, hoje Para ter uma vez só. Hoje a gente sabe que catapora mata. Então, catapora é uma coisa perigosa, tanto que depois de uma série de casos, o governo colocou a vacina contra a varicela no calendário, né? Então, tem que ter esse cuidado. É uma forma que é muito importante de prevenção. Tá certo. Muito obrigada pelas suas dicas aqui conosco hoje, doutor Maurício. Não, eu que agradeço. Sempre que precisarem, à tua disposição, tá? Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelas informações. É isso aí, encerramos mais uma vez o programa Mais Saúde, que hoje eu tenho que fazer meus agradecimentos aqui também ao Tiago Lima, que fica na rua Cônigo Getúlio, o telefone de lá é 3825-8378, que é quem me produziu. Um abraço e um beijo para Simone. Também a Enigma, que é quem me veste, que fica na rua General Osório, o telefone de lá é 3823-3955. E também a Floricultura Apolo, que trouxe esse arranjo maravilhoso aqui para nós hoje. Fica aqui na Major Gotti, bem próximo ao Banco do Brasil. E o telefone de lá é 3822-2200. A gente se encontra na próxima semana com muito mais informações e muito mais saúde. Boa noite.